é? Eu sou o Carsten e estou neste momento a falar com a Susana Felipe. Nós acabámos por entrar em contacto porque temos muitos aspectos em comum e muitos interesses em comum. E numa conversa, na nossa primeira conversa, bastante casual, não é? E à vontade, tu, Susana, acabaste por me desafiar a termos uma conversa sobre o sagrado feminino e o sagrado masculino, não é? Como eu tinha mencionado que hoje em dia fala-se imenso no sagrado feminino, considerando que, na minha opinião, sendo necessário existir o sagrado masculino para, para haver o sagrado feminino, ou para o sagrado feminino sequer ser o sagrado feminino, não é? Sim, E então aqui estamos para falar um bocadinho e à vontade sobre este tema, não sim. é? Falar e também partilhar com quem quiser ouvir e ver, não é? E é esse o nosso Exatamente, interesse também. sim. Que há coisas que temos nos apercebido, já falámos também sobre isso, que parece que são assim um bocadinho mais escondidas, que as pessoas têm menos à vontade também de falar. E pronto, e aqui a temática do sagrado feminino e do sagrado masculino ou vice-versa é importante porque no fundo todos os seres são sagrados, sejam seres vivos, animais, humanos ou vegetais, etc. E essa importância que se calhar, na minha opinião, comporta também a nós trazermos a memória de volta, que é vamos voltar à nossa sacralidade. Fala-se muito atualmente, ou pelo menos para algumas pessoas que têm ouvido do sagrado masculino e feminino. Existe já desde há muitos anos algum trabalho mais com mulheres, não é? E disso falámos. Mas também existe algum trabalho do sagrado masculino e é esse que estávamos a falar que seria importante se calhar puxar um bocadinho mais à lembrança e daí eu ter-te proposto isso, não é? Porque tu és um exemplar masculino que está nesse caminho e que se calhar terá também um papel para trazer essa, esse apelo aos outros homens para também se conhecerem melhor como homens e trazer nobreza e sacralidade àquilo que é de ser homem também, não é? Sendo que isto, tal como eu falei, nós não somos especialistas da área, somos apenas seres sagrados, como qualquer ser que existe neste planeta onde vivemos. Uau, obrigado. Ah, sim, eu concordo plenamente. Agora deixaste-me um bocadinho sem palavras, ah, por considerares eu ser exemplar. Durante muito tempo eu não fui, né? Veio tudo assim com uma autodescoberta e com a tomada de decisão, na verdade, de certo modo, de ser vítima daquilo que me rodeia e das minhas circunstâncias, e, de certo modo, despertar assim o guerreiro interior e enfrentar-me a mim próprio e enfrentar as minhas inseguranças e tudo isso. E foi com isso que eu consegui. Agora, não sei se tu estás aí ainda, se tu estás. Não, tu Eu continuo aqui. estavas tão quieta que eu pensava que estavas num friso. Ah, sim, não é? Foi com a descoberta de mim próprio e das minhas inseguranças e depois transcendê-las ou ultrapassá-las que eu consegui ser um pouco mais daquilo que eu consideraria um, um homem ideal, não é? Sim. Porque eu de facto era muito inseguro dentro da minha masculinidade, ahm, ahm, tanto em criança, a nível sexual, ahm, a nível sexual, não estou a falar de relações, estou a falar simplesmente com a minha sexualidade, não é? Ahm, e em, ahm, sim, como é que eu hei de pôr isto em palavras? Eu acho que isto é a parte mais difícil, conseguimos pôr isso tudo em palavras. Ah, mas sim, não sei agora o que
que é que tens de adicionar mais em relação a isso? Já agora para te perguntar, não é? Quando é que tu sentes que deste um passo como ser consciente? Ui. Epá, isto foi tudo, isso são ondinhas no nosso desenvolvimento, não é? Tu tens alturas em que vai mesmo para baixo para ter que subir e tens alturas em que faz um platô para subir, não é? E acho que era o, o Vishen Lakhiani do Mind Valley. Eu li o livro dele e ele tinha uma ele foi buscar assim uma informação mais antiga, que era, tu tens momentos Kensho, que são os em que vai para baixo para depois tu ganhares o teu desenvolvimento, e tens momentos, que agora já não me recordo do outro nome, em que tu chegas a uma conclusão sem ter que passar pelo fundo do poço, não é? E então eu passei por vários fundos do poço, enquanto criança e, não é, ao crescer, e para aí há 3 anos e meio ou 4 anos tive assim acho que vai fazer agora 4 anos em outubro, tive assim um momento mais baixo outra vez, mais forte, em que eu tomei mesmo a decisão, não, isto vai mudar, eu vou mudar-me a mim próprio, porque comecei a perceber que enquanto que eu não mudasse, nada nas minhas circunstâncias iria mudar, não é? Dentro daquela teoria, if you change the way you look at things, the things you look at change, não é? Isso era agora já me Então, recordo tu o nome. dizes para português, para quem não fala inglês, se tu mudas o modo como vês as coisas que tu vês Mudou, mudam, exatamente. exato, não é? Isto agora já dentro daquela perspectiva de que, de facto, nós somos co-criadores com a realidade na qual nós nos enquadramos, não é? E sim, e passei assim por um momento muito difícil, um fim de relação, não quero entrar em detalhes, mas para mim foi bastante traumático e, e comecei a reparar que até então eu sempre vivi dentro de um peso de consciência, e dentro de uma ideia de que não sou bom o suficiente para os outros, porque pensava que estava sempre a fazer alguma coisa que fosse contra aquilo que os outros pensam que seria o melhor de eu fazer, não é? Achava sempre que eu deveria estar a fazer aquilo que os outros acham que eu deveria estar a fazer, não é? Coincidência, eu também. Mas isto é um grande quebra-cabeças, não é? Porque começa tudo assim dentro no discurso interno e, e nós nem sequer reparamos que nós já estamos a responder a uma coisa que nós próprios é que criamos quando entramos em conversas ou em discussões ou quando não estamos os dois na mesma opinião e estamos a discutir sobre o tema, não é? E sim, eu considero até que eu tinha a minha parte feminina bastante desenvolvida, não é? Considero-me sensível, considero-me. Um, eu sempre me considerei um pinga-amor, gosto de cuidar dos outros e gosto de apoiar outros no seu desenvolvimento pessoal também, principalmente pelas experiências pelas quais eu passei, e de querer partilhar, não é? Só que havia aquela parte que estava completamente em falta, que era a segurança, a firmeza, estar com o pé firme no chão, enraizado, não é? E então foi mais ou menos isso que eu tenho vindo a desenvolver assim nos últimos tempos, com basicamente tornar-me um bocadinho mais durão, não é? Um pouco mais duro e firme na, É aquilo que nós nos meus valores e nas minhas crenças não é? E depois também haver abertura para abraçar outras crenças e não descartar simplesmente, porque eu era muito descontrolado na minha energia, não é? Tipo, eu era durão e agressivo e forte
quando já era para explodir. Mas até ao momento eu era a tentar balançar as coisas todas para todos ficarem felizes, menos eu. Ok. Vamos lembrar a conversa do Yin e do Yang, não é? Que taoístas falam muito. Acho que não sei se sabes, mas eu vivi num tempo na China Uau. taoísta, portanto é uma linguagem que me é familiar, o Yin e o Yang. E portanto isso aí estás a falar que o teu Yang tem estado então a trabalhar mais o teu Yang, não é? Sim. Era mais canalizar a energia, como deve ser, não é? Porque ela estava lá, só que ela estava em descontrole. Sim. E quando era miúdo, eu chateava-me, eu pegava numa enxada e ia para o jardim e começava a cavar. Não é? Eu chegava a fazer isso, porque senão era o que estava à frente ia tudo à frente mesmo. Sim. E então achas, isso é a minha pergunta, porque é aquilo que eu tenho observado em mim, mas pergunto a ti, achas que o trabalho de autoobservação, de trabalho interior, de consciência, tem contribuído nessa tua evolução como ser humano e, neste caso, como ser homem? Sim, bastante, imensamente. Imensamente, epá, porque é assim, nós acabamos por, se nós vivemos nesses desequilíbrios e nós não tivemos essa conexão com o nosso interior, nós estamos sempre a olhar para fora e estamos sempre a tentar modificar o mundo exterior, não é? E as outras pessoas é que são sempre erradas e as outras pessoas é que são responsáveis pela maneira que nós nos sentimos e então nós, não é? Como é que tu vais ser uh, soberano sobre as tuas emoções, sobre os teus sentimentos, sobre as tuas ações, não é? Eu tentava fazer as coisas para os outros serem felizes, estava no meu exterior, e então eu tentava fazer coisas aqui no meu exterior para eles serem felizes. E então, como era tudo no exterior, não era eu. Então a responsabilidade estava lá fora, não é? E a única razão pela qual eu estava a tentar fazer coisas aqui no exterior é porque eu não estava bem com o meu próprio interior. E então estava a tentar fazer as coisas aqui no mundo manifestado, quando na verdade tudo parte do mundo interior para depois se manifestar aquilo que nós queremos, precisamos e pedimos, não é? E então, certamente, o mundo interior é onde começam as coisas. E se calhar tu viste alguns dos meus vídeos, agora ultimamente eu tenho colocado mais material, mais conteúdo, e um dos vídeos era mesmo sobre. Eu sou muito ligado à ecologia e à regeneração ecológica, e um dos vídeos era: nós vemos o mundo da forma que ele está e queremos mudá-lo, não é? O trabalho cá fora, exterior, mas nós não estamos em paz nós próprios e entramos numa tentativa de resolver o problema, mas com a mesma atitude com a qual nós criámos o problema. E Sim. não dá. E já o Einstein dizia isso, não é? Não consegues resolver um problema com a mesma atitude com a qual tu o criaste. Exatamente, obviamente que eu tenho a mesma perspectiva, sou super defensora que primeiro temos que resolver-nos para depois resolver o que está à volta, porque tudo isto são como ondas que ecoam, não é? E a partir do momento que nós estamos com um centro, com um eixo trabalhado em nós, tudo aquilo que sair de nós vai ter resultados positivos ao nosso redor, obviamente. Não só com família, mas também com amigos, com vizinhos, enfim, com toda a comunidade à nossa volta, não é? Isso é um trabalho que é super importante e não é uma coisa que se faça assim de um momento para o outro, acho eu, que se Nada. no estalar dedos, a partir de agora vou fazer isto e de repente o mundo inteiro vai mudar e vai ficar muito bem. Não, porque vai tudo ficar muito bem, mas primeiro temos que trabalhar em nós e é isso que, no meu ver, está a faltar. Eu, como mulher, tenho visto também muitas outras mulheres que nós gostamos de chamar irmãs, porque somos irmãs de trabalho, irmãs de aprofundamento, por assim dizer, e de entrega também, nisto que é ser de mulher. E há coisas que
que temos vindo a trabalhar em diversos grupos onde tenho estado e que são coisas que se fala de feridas emocionais, mas também algumas feridas de um histórico antigo, da nossa história como mulheres, do que tem sido difícil desde há uns milhares de anos, do que tem sido difícil sermos aceitos na nossa condição feminina pela sociedade, porque houve o tempo em que as mulheres tinham eram apreciadas na sociedade, na sua partilha, no seu contexto. E hoje em dia, eu adoro viajar e viajo imenso, ou viajava, agora este ano a coisa, a partir de março, ficou diferente. Mas havia determinados destinos que eu escolhia não ir, porque sou mulher. E porque há muitas viagens que eu faço sozinha. E isso não era compatível com aqueles destinos. Ou ir para um sítio e ter que vestir de forma diferente, porque aquilo que eu escolho vestir aqui não é propício para. Isso são coisas e às vezes comentários, por exemplo, recordo-me de estar num contexto, não vale a pena referir o país, mas estar num país em que até ali era bem aceito, mas a partir do momento em que eu estava numa reunião onde só havia homens e eu era a única mulher, de repente foi como se eu tivesse deixado de existir e a minha opinião não importava, nem sequer olhavam para mim e era como se eu estivesse invisível ali. Isto são coisas que obviamente tocam no meu ser feminino, porque na realidade a nossa alma não tem género, não é? Nós não temos género. Exato. E quando descemos para um corpo, eu que acredito nestas coisas, estamos aqui e isto fica assim, então, o que é que se passou aqui? Porquê é que isto está a passar? Porquê é que estão a ter este comportamento comigo? E então ser mulher tem os seus desafios, não é? Aquela coisa de, então, mas e se me apetecer ir vestir uma mini saia e andar na rua? Porquê é que tem que ter gente a assobiar? Ou porquê é que tem que ter carros a buzinar, etc, não é? Porquê é que eu não posso simplesmente ir? E depois também falámos de coisas assim um bocadinho mais profundas. Há muitas mulheres que estão também desconectadas do seu próprio corpo por razões, enfim, múltiplas, seja por abuso, seja por histórias familiares, seja por memórias também da linhagem materna, por exemplo, e que acabam por ficar com coisas como dores menstruais ou ciclos irregulares, ciclos femininos irregulares, etc. E são coisas que são tão profundas e que muitas das vezes elas querem esconder, preferem não olhar e fingir que não existe e depois lidar com a dor física, porque a dor física é sempre mais fácil. Já estamos a falar em psicossomatismo, não é? Exatamente. Exatamente. Coisas psicológicas virarem materializadas no corpo. Exatamente. E aquilo que eu tenho observado é que quando nós não tentamos pôr debaixo de um tapete as nossas emoções, as nossas feridas e olhamos, há algo que se desfaz. É o início do trabalho, não é? É o início do processo de cura. É de realmente queremos olhar e deixar de ter medo. Porque isto do medo serve para uma defesa se vier um tigre atacar-nos, não é? Se vier uma onda grande que pode nos engolir e levar para dentro do mar, enfim, este medo tem este propósito, mas há um determinado medo que nós temos a capacidade de olhar e perceber se ele está lá para nos salvar a vida ou se está lá como a defesa inicial, mas a partir daí podemos tomar as garras das coisas. Isto é a parte da mulher. Agora diz-me conta-me um pouco da tua parte como homem, que tipo de situações é que os homens passam, quais são os desafios masculinos e que muitos deles, eu vejo como mulher que um grande desafio dos homens, na minha perspectiva, e especialmente numa sociedade latina como em Portugal, apesar da tua origem não ser de cá, mas estás cá a viver há muitos anos, não é? Aquilo que eu vejo é que há aquela coisa do macho latino, tem que manter a sua, a sua verticalidade e não pode mostrar a parte fraca.
não é? Não Exato. pode... Diz. Conta então. Sim, no momento em que tu disseste, em que tu deste aquele exemplo, em que tu estiveste naquela reunião e foste ignorada, e depois teres referenciado que nós encarnamos, que a nossa alma não tem género. O que eu percebi é, tu sentiste o sofrimento naquele momento, se calhar, se tu o sofreste, não é? Isto agora depende do grau de integridade que tu já tens, ou o grau de o quão avançada espiritualmente tu estás, e o quão resolvida tu estás contigo própria. Mas basicamente estava-te a ser transferido o sofrimento que aqueles homens tinham por não serem íntegros, não é? Eles afastaram a sua parte feminina, de tal forma que as mulheres são como se fossem quase objetos, e eles, na verdade, estão em sofrimento por causa disso. Só que eles não sabem, não têm consciência, ignorance is bliss, não é? E agora, uma das coisas que nós podemos fazer, já estando mais avançados, é nós temos compaixão para com isso não é? E, de certo modo, acabaste por atrair essas pessoas para a tua experiência para perceberes algumas coisas. Agora, coisas pelas quais nós homens passamos muito epá, podia desbobinar umas quantas situações da minha infância ou juventude, não é? Quando andava na escola, era muito a coisa de seres macho e seres durão, o quão desenvolvido tu estás, já tens pelos na perna ou não, e depois começam essas paranoias, as miúdas a verem os rapazes a desenvolverem-se, e como existe aquela referência das revistas, ou, né, na altura era a Bravo, ou o que for. Não é As revistas. nada daquilo que nós temos hoje em dia, não tem nada a ver, não é? Não tínhamos a internet nem nada disso. E junta-se mais o facto de haver já pornografia naquela altura e, tipo, na pornografia, todos os homens, aquilo é, é gigante, ou o que for, não é? E então haver sempre essas referências e, e, um, e depois, tipo, é aquele policiamento de uns com os outros. Tu ainda não estás aí, tu não estás a fazer isto, e devias a ser isto. Não devias ser tão sensível, devias ser mais homem. E depois até parece que alguns dos meus amigos, eu reparei que eles tratavam muito a mal as raparigas, mas as raparigas adoravam. Tinham mais na cantiga deles do que na minha cantiga, que eu era um sensível e não era assim tão, não sei, não era bruto, e aquilo não me encaixava, não é? Eu estava completamente, não estou a perceber, eu trato-as bem, eu sou, eu sou um querido, mas acabo sempre por não ser o preferido delas, elas acabam sempre por preferir um rapaz que é mais durão e mais insensível, não é? E, e acho que nós, como homens, sinceramente, eu acho que nós sofremos imenso por não haver essa capacidade de abertura para falarmos sobre as nossas vulnerabilidades, não é? E agora, como não é, nós andamos aqui neste tema do coaching e do desenvolvimento pessoal, as nossas capacidades de líder, para tu conseguires para seres um bom líder, tu precisas ser vulnerável e precisas saber falar sobre as coisas que te preocupam e as coisas nas quais tu não és um expert e tu sentes insegurança em relação a isso, e haver abertura para tu falar sobre isso, para depois tu conseguires clarificar as coisas e ires buscar a segurança outra vez, não é? E eu acho que nós, como homens, sentimos-nos super inseguros, mas depois metemos aquele escudo e nós parecemos que somos os mais durões e somos seguros e não sei quê. E depois né, eu sei lá,
Por acaso, o meu relacionamento para com homens homossexuais, eu brinco com eles, não é? E às vezes entro assim no flerte e faço assim brincadeiras, não é? Se tu fizeres isso com um durão, ele vai se sentir super inseguro. Ele vai estar, não sei o quê, que é isso? Esse comportamento esquisito, não é? Porque ele não está à vontade consigo próprio, não está à vontade com a sua própria sexualidade, com o seu género, não é? Ah, e, e para ele é como se ele não tivesse como é que eu digo isso? Não, é uma parte que ele rejeitou em si próprio e ele não a quer aceitar, não é? E, Que há um medo de perder a sua virilidade. sim, exato, exato. Também nós vivemos numa sociedade em que nós achamos que tu falar sobre os teus sentimentos e tu seres vulnerável é uma fraqueza, quando na verdade é um poder, é uma força, não é? Tu falar sobre as as tuas inseguranças ahm, ahm, é de facto um- uma das coisas mais poderosas que tu podes fazer. Falar sobre as tuas inseguranças e abrir-te e, a isso e aceitares o desafio de ultrapassar isso, não é? Sim, É, isto é a nossa zona de conforto da qual nós estamos a sair e é fora na nossa zona de conforto que as coisas começam a acontecer e começa a haver a possibilidade para o nosso desenvolvimento. Não sim. é? E Acho que eu costumo comparar esta coisa de ser mulher e ser homem do ponto de vista de como é que as mulheres fazem isto quando têm situações que lhes perturbam ou situações que elas precisam de um apoio, por exemplo, elas vão ter com as amigas. Elas vão ter com as amigas, abrem o coração e pedem ajuda. E é muito bonito. É muito bonito e sou muito abençoada por ter amigas do céu e da terra, porque tem sido aquilo que me tem valido, não é? Pessoalmente, porque nós temos esta coisa forte de nos apoiarmos e é uma coisa que se calhar surgiu de alguma maneira como forma de se formos todas juntas, aquela coisa, vamos todas juntas à casa de banho, eu não acho piada isso, mas cá entre nós, só este princípio de vamos todas juntas à casa de banho, vamos todas juntas não sei aonde, é um princípio de nós coesas somos mais fortes, porque se for uma sozinha, ela tem que ser mesmo muito forte para aguentar, não é? E então isto acabou por, eventualmente, digo eu, dar origem a esta coisa de todas juntas. Então partilhamos todas, partilhamos umas com as outras e ajudamos umas às outras nestes momentos que se calhar podem ser mais complicados, ou tipo, não sei bem o que é que eu faço à minha vida, ou de fraqueza, de sensibilidade, etc. E aquilo que eu observo é que vocês têm mais dificuldade em fazer isso. Ou se fazem, é com um amigo, mas é só aquele, não é mais nenhum. sim, O que é sim. que achas disso? Há vários aspectos aí que me vieram à cabeça agora. O primeiro foi isto ter com as amigas ou isto ter com os amigos. Ahm, Agora vou dizer uma coisa. Eu já te explico melhor. Eu, eu acho que não importa tanto isto ter com os amigos ou isto ter com as tuas amigas, porque se eles estiverem numa vibração mais baixa, vão-te colocar paninhos quentes e, e só para te fazer sentir bem naquele instante, sem haver o potencial de tu trabalhares aquilo que está ali em cima da mesa, não é? Ah, isso é o, Eu não falei, mas as minhas amigas, felizmente, são todas bem trabalhadas com elas próprias. isso é que é o mais importante, não é? Tu, tu tens a noção que os teus amigos, e no desenvolvimento pessoal também se fala muito que tu és o equivalente às 5 pessoas com as quais tu passas mais tempo, não é? És uma mistura desses todos. Um, e, e então é nesse sentido, nós temos que saber quais é que são os amigos que nós temos e quais são os amigos que nós gostávamos de ter, né? Se nós queremos ter amigos que simplesmente nos fazem sentir bem de uma forma rápida,
ou se nós queremos ter amigos que nos elevam e que nos levam a um patamar superior do nosso desenvolvimento espiritual, físico, mental, por aí adiante, não é? Isso é uma parte super importante e é mais nesse sentido que tu estavas a falar, como é óbvio. Além disso, a parte que me lembro é, nos homens normalmente pelo menos assim da minha experiência, é nós apoiando-nos uns aos outros na nossa insensibilidade e na nossa insegurança para com a nossa sensibilidade, não é? E eu sinto-me imensamente grato pelos amigos que eu tenho e não é, os meus amigos que eu tenho são mais próximos. Epá, se for preciso, nós choramos uns à frente dos outros e abraçamos-nos durante imenso tempo e por aí, não é? E não existe aquele medo de será que ele me vai beijar? Ou qualquer coisa assim do género, não é? E, e sim, acho que acho que é isso que está neste momento a começar a existir, a haver uma abertura para nós falarmos sobre os nossos sentimentos e falarmos sobre nós como um ser integral e também trabalharmos os nossos traumas da nossa infância, que nós recebemos dos nossos pais, que eles receberam dos seus pais e por aí adiante, não é? Porque isso é uma, isso é uma história que já se está a passar há bastante tempo. E sim, em repeat ou em, né, como é que se diz, em loop, anda no loop, sempre a dar a mesma coisa, não é? Mas parece que estamos agora numa altura em que temos a capacidade de transcender isso como humanidade. Sim, ou o potencial, pelo menos, não é? Como é que é? Ou o potencial. Sim, sim, o potencial está cá. Sim. E eu acho que já está mais do que encaminhado, Também sinceramente. acho que sim, felizmente. Sim. E sim, as coisas são o que são, não é? Felizmente, e pá, e tivemos mesmo que passar por tudo aquilo que nós passamos para chegarmos aqui, não é? Sim. Agora mais. Sim, acho que respondi à pergunta, não me respondi. Sim. O que é que, o que é que os homens fazem assim em grupos? Sim, acaba tudo por estar tudo interligado com o trabalho do indivíduo, não é? E isso é uma das coisas que eu tenho agora também percebido bastante há bocado falaste do Yin e do Yang, o Alan Watts falava do jogo do preto e branco, The Game of Black and White, e em como, e no budismo e no Vipassana também, fala-se do caminho do meio, que é mesmo onde as duas vertentes se encontram, não é? Onde o não encontra o sim, tendo em consideração, obviamente, que cada um dos aspectos, o não é dependente do sim e o sim é dependente do não. Não existe o não sem o sim, nem o sim sem o não. Não é? Mesma coisa com o preto com a escuridão e a clareza, com o preto e o branco, com espiritualismo, materialismo, não é? E eu agora comecei a perceber que é mesmo no meio que se encontram que se encontra a virtude, não é? Encontrarmos o sítio em que os dois estão presentes, não é? Por exemplo, o altruísmo e o egoísmo, é preciso eu saber cuidar de mim próprio para eu estar bem para o conjunto de eu e mais os meus amigos, não é? E é preciso haver tens que estar a cuidar dos outros, tens de estar a cuidar do teu interior para conseguires ter um bom exterior, Isso não é é? super interessante, porque como se costuma, a analogia da luz e da sombra, não é? Porque só existe escuro porque existe luz e vice-versa, não é? Porque se não só existia uma e não iria haver comparação. Sim, E, sim, portanto, nesta dualidade de sermos de existência de opostos, não é? Eu acho que não tem a ver com deixarmos de ser, pegando no tópico da nossa conversa, deixarmos de ser ou homem ou mulher para sermos
andrógenos, sermos seres sem características de um lado ou do outro, mas integrarmos bem aquilo com que viemos ao mundo, não é? Por forma a também receber bem o outro lado em nós e depois também Exato. na nossa vida, não é? Mas isto faz-me lembrar aqui um trabalho recente que fiz e que me fez observar que a minha tendência natural, pessoalmente, era ter sempre, ou seja, se eu fosse trabalhar o feminino, tinha que ter sempre referências masculinas ali naquele trabalho. Por exemplo, no caso de ir a círculos tinha que ser sempre círculos mistos para eu ter a referência masculina ali. E apercebi-me recentemente que era uma coisa de tentativa de ser vista, de ser aprovada pelo lado masculino. Uhum. Aquele reconhecimento do lado masculino. E só há muito pouco tempo é que eu fiz um círculo só de mulheres, e não estou a falar de amigas, portanto, só de mulheres, e ia com medo. É uma coisa impressionante, ir com medo para um círculo de mulheres, porque eu ia enfrentar apenas a essência feminina, que é muito gira, não é? Não ia ter a aprovação, que eu já andava sempre à procura, não é? Uhum. Isto tem a ver Sim. com, apercebi-me também que tem a ver, lá está, com aquilo que falaste, de coisas que vieram da minha infância, não é? Porque na altura, eu sei que não foi por mal, mas o meu pai estava muito ocupado a trabalhar, porque tinha aberto uma empresa e pronto, estava na sua missão de alimentar a família, não é? E isso acabou por eu estar meio sozinha, no sentido de não ver o masculino de braços abertos, porque estava demasiado ocupado, não é? E é muito importante termos essa consciência disso, o que é que aconteceu no nosso passado e como é que ele se transporta até hoje. E este trabalho para mim foi super poderoso, este que foi há relativamente pouco tempo, a perceber, que engraçado, eu até aqui sentia sempre aquela necessidade, então vamos lá fazer aquilo que te deixa desconfortável, porque se calhar pode trazer um potencial de cura, não é? Pode trazer aí Exato. um aproximar mais àquilo que tu buscas, que é essa paz, não é? Essa tranquilidade de estar bem, independentemente do quê, não é? Sim. Sim, eu tive mais ou menos a mesma experiência com o meu pai. O meu pai também passou imenso tempo a trabalhar e eu passava sempre os dias aqui com a minha mãe. E era mais ou menos, provavelmente, uma das causas que contribuiu para que eu depois tivesse que, a posteriori, trabalhar a minha masculinidade, e desenvolver isso. Agora fizeste-me lembrar um fenómeno que eu vi bastante, ou tenho observado assim bastante, que é como as mulheres têm estado menos, ou seja, muitas mulheres considero que possam ter feito a recalibração para com esta situação e tornaram-se super masculinas, não é? E agora com, por exemplo, tu olhas para a primeira-ministra alemã, eu não consigo ver nenhuma mulher ali. Ah, eu gostava de ver, não é? Mas é aquela overcompensation, como é que se diz? Compensação. E as mulheres começarem a ter uma energia super masculina e depois os homens também não sabem como lidar com aquilo e ficam tipo baralhados, tipo, isto é uma mulher masculina, como é que eu vou lidar com isto? Não Sim. é? E o que é que qual é a tua visão em relação a esse fenómeno e Bem, eu acho que tudo é válido e tudo o que existe e na forma que existe tem um papel, não é? E nesse caso das mulheres se tornarem demasiado masculinas foi uma necessidade, ou é uma necessidade que têm para sem dúvida. compensar aquilo que viveram, não é? Para equilibrar ou para refletir aquilo que viveram de alguma maneira. No fundo foi aquilo que aprenderam, é aquilo que necessitam, mas pode-se dar o caso delas virem se permitirem, não é? Que às vezes tem a ver com os tais medos, se permitirem pode dar o caso delas também trabalharem então depois o outro lado. Como eu tenho observado, mulheres têm estado a fazer isso
E é todo um processo de repente se tornarem femininas depois de já terem vivido o seu lado mais masculino, não é? E é Exato. uma aprendizagem, que é todo um processo, é quase como nascer de novo, não é? No Sim, mesmo corpo, que é fácil, não é? Eu própria, não, pronto, sempre me senti bastante feminina, delicada, etc., mas sei que tenho atitudes às vezes bastante dominantes, sei que sou bastante, apesar desta, como as pessoas me têm vindo a dizer muito ultimamente, que sou muito doce. Ok, sou doce, mas eu sei o que é que quero, sei para onde é que vou. E isto são atitudes mais masculinas, no sentido de afirmativas e verticais, entre aspas, não é? E, e sim, uma das coisas, por exemplo, no meu caso, eu posso falar por mim, não é? Os outros posso contar umas coisas sem referir nomes, mas por mim posso dizer que no meu caso a minha atitude masculina era eu faço tudo, eu controlo tudo, sou eu que dou. E o meu trabalho este ano tem sido muito valioso, esta coisa de estar fechada em casa e não sei o quê, o meu trabalho este ano foi, não, também posso receber, também posso trabalhar o meu elemento feminino de receptividade, não é? Aquilo que nós temos como exemplo muito forte, para além da planeta Terra, que é o feminino, que tem capacidade de dar, sim, mas também recebe. A Terra recebe, permeia a água, tu sabes bem disso, não é? Recebe a água para poder depois a seguir dar. Porque se não é, receber a água no solo, não vai poder germinar a semente. E é é, super importante essa capacidade de receber, e é isso que eu tenho estado a trabalhar em mim agora. E eu própria tenho bom, estado nesse processo de como é que se recebe. Tenho estado a estudar as pessoas que são prós a receber, são especialistas que já têm prática, e tenho estado então a tentar também, e isso eu acho que faz parte dessa coisa de trabalho, de autoconsciência, de autoanálise, de autoobservação. Sim, outra coisa que eu gostava de adicionar a isso tem a ver com, mais uma vez, o yin e do yang, não é? E o equilíbrio dos opostos. Daquilo que eu aprendi, que observo também, é que numa interação entre duas pessoas, há normalmente uma pessoa que é mais yang e outra que é mais yin. Independentemente de estamos a falar de sexos opostos ou do mesmo sexo. Então, podemos falar de pessoas do mesmo sexo que têm um relacionamento, por exemplo, ou uma amizade, e que essa interação vai depender daquela que é mais yang, que normalmente é a mais ativa, mais proativa, aquela que faz, aquela que diz, aquela que começa. E a outra mais yin é aquela que segue, aquela que abraça, aquela que cuida, que está mais tranquila, não é? sim, E isso acontece num relacionamento, por exemplo, num homem que tem uma energia mais feminina, normalmente atrai o oposto, atrai uma mulher que exatamente. vai assumir Masculino, o papel mais masculino, não é? exatamente. Sim, E da mesma forma, numa relação homossexual, se formos observar, há sempre alguém que tem uma que é energia mais, mais masculina do exatamente. que outra, porque é necessário, porque neste mundo em que estamos, neste mundo dual em que estamos, vivemos nessa tentativa de encontrar um equilíbrio. Mas o caminho é encontrar esse equilíbrio trabalhado, digo eu. E quando se trabalha esses opostos, encontra-se esse equilíbrio harmonizado, que penso eu, será então aquilo que falavas da não dualidade, não é? Sim. Um, o que eu há bocado, como tu disseste, aquela parte feminina que era preciso tu trabalhares, um, se calhar também é uma parte minha que eu também preciso trabalhar, que é controlar as coisas, não é? E não permitir que outros façam, porque se calhar achas que eles não vão fazer da maneira que tu achas que deveria ser feita, não é? E, e isso é uma parte minha que eu preciso de desenvolver do meu feminino, não é? Uhum. E então, pá, eu não sei quanto é que está o tempo, porque eu acho que os Também olha para meetings. o relógio. Está Ah, há quase uma hora. sim, porque eu acho que isto fecha a 1 hora. Ok. Então, é assim, por mim, nós podemos concluir. Uma das últimas coisas que eu queria dizer em relação a isto é, seja, não é
não é que eu sou feminino ou eu sou masculino. Eu, em todas as diferentes minhas qualidades, todas as minhas diferentes qualidades, eu tenho tendências femininas ou masculinas em cada uma delas. E eu considero que todas elas são ferramentas e depende muito da maneira que tu a utilizares, que depois vai-te dar os resultados que tu gostavas de ter, positivos ou negativos, não é? Se eu utilizar a minha masculinidade para, para, para me passar com as pessoas, se calhar não vai ser assim tão proativo e tão construtivo, não é? É começar a partir das coisas. Mas se eu usar a minha masculinidade para afirmar que eu estou aqui, eu estou seguro onde eu estou e aquilo que eu estou a dizer para mim é a minha verdade, estou em paz com isso. Também é masculinidade, mas é uma energia muito diferente e é construtiva, não é? Ou seja, depende muito da dose e aqui voltamos outra vez à parte de tu conheceres-te a ti próprio, tu saberes de que forma é que tu estás a atuar e a falar e a pensar e discurso interno e tudo, não é? E depois regulando, regulando e tentando harmonizando as coisas. Um, é mais ou menos a minha conclusão em relação a este tema. Eu, da minha experiência, sinto que é muito importante essa capacidade de observação, tal como na permacultura se faz, não é? Sim, A exato. capacidade de autoobservação e também de não entrar em confronto com nós próprios. É aquela coisa de eu vou-me acolher com tudo aquilo que eu tenho, aquilo que eu considero que é bom e aquilo que eu considero que é menos bom. E depois a partir daí, não faz mal o que é que eu fiz para trás, não faz mal o que é que eu já não concordo com aquilo, com as decisões que tomei, não faz mal com o que é que os outros dizem. O que importa é o que é que eu sinto e observar o que é que cá dentro faz sentido agora, com esta consciência, com este trabalho que eu fiz até ao momento de hoje. E ver o que é que eu posso fazer, o que é que eu tenho à minha volta que me possa ajudar a evoluir no meu próprio processo pessoal. Pronto, esta é a minha. Arrou. Altamente. Olha, Bom, fantástico. Muito obrigada por esta sim, conversa. um prazer mesmo. Igual. Agora, todos os meus contactos vão estar no show notes onde nós colocamos este vídeo, não é? E os teus contactos, obviamente, também. Sim, tem E, contactos na e nossa sim, descrição. e se vocês tiverem mais alguma pergunta e se tiverem comentários, ah, deixem a vossa opinião, adicionem valor à conversa. Eu tenho a certeza que muitos de vocês se identificam com o que nós temos aqui a falar. E estas músicas aqui à minha volta. Viva a vida! E sim, e olha, e obrigadíssimo mais uma vez. Obrigada pela tua participação e partilha também nesta nossa Sim, conversa. prazer. Até já!